O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo que estava sendo formado enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor, como vocês estão? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo, mas hoje eu vim compartilhar com vocês mais um episódio aqui da nossa série Sobrenatural com Deus. O tema de hoje, gente, ele é bem forte, né? Foi uma experiência assim, muito forte, muito marcante na minha vida, que hoje soa até um pouco engraçado pra mim, mas no momento assim que eu passei foi bem assim aterrorizante, né? Confesso pra vocês. Essa experiência, gente, aconteceu há muitos anos atrás, na minha adolescência. Eu acho que eu tinha uns 17 anos. E eu estava naquela fase de primeiro amor com Deus. Então, sabe aquela fase que você quer fazer tudo, que você não sai da igreja? Eu ia pra várias vigílias com a minha melhor amiga, né? Então, assim, era aquela animação para tudo que era relacionado a Deus. Eu estava em todos os cultos, todas as vigílias, né? Por mim, eu estava o dia inteiro, assim, envolvida com as coisas do Senhor. Mas foi interessante que naquela época, eu e minha amiga, a gente começou a ouvir uns sinais de alertas vindo de alguns profetas, alguns homens de Deus. Sempre estavam falando pra gente vigiar, tomar cuidado com o horário que a gente ficava na rua. E a gente era novinha, né? Eu 17, ela provavelmente 18 anos. A gente era nova. E uns profetas começaram a dar esses sinais de alerta pra gente, né? Assim, profetas de lugares diferentes, só pra vocês verem como realmente era de Deus. E a gente pensava assim, Deus tá nos guardando, Deus tá nos guardando. Até que em um dia, a gente, em um culto, veio um homem de Deus, né? Uma pessoa de Deus, e foi um pouco mais incisivo com a gente. Falou bem assim, Deus tá dando um grande livramento pra vocês. Vocês vigiem, não sei se vocês têm costume de andar tarde na rua, mas vigiem, toma cuidado com o horário que você fica na rua, vocês são novas, enfim. Falou aquilo. Aí a gente já ficou no estado de alerta, né? Eu fiquei com aquilo no meu coração, sabe? Fiquei com um pouco de receio, fiquei com um pouco de medo, porque eu senti que tava falando realmente com a gente. Porque a gente andava muito, muito tarde na rua. A gente ia para várias vigílias, às vezes ia para cultos em igrejas muito longe de casa. E até chegar em casa, 11 horas, meia-noite, às vezes dependendo do lugar, até 1 hora da manhã. Porque eram lugares distantes, fora as vigílias que às vezes a gente ia. Não era tanto de costume, mas a gente ia também. E nesse dia, eu lembro que a gente saiu do culto juntas e essa minha amiga falou assim, Dani, vamos passar na missionária tal pra gente ir lá pedir uma oração? Eu falei, ai, amiga, não sei não, amiga. Acho melhor não, porque tá tarde. Você viu o que o profeta falou, né? Não, mas vai ser rapidinho, vai ser rapidinho. E eu com aquela sensação ruim assim no peito, aquela angústia, aquele sentimento assim de que era melhor a gente ir embora, porque já estava tarde, já era mais de 10 horas. E até chegar em casa, né? Mas aí a gente decidiu ir na casa dessa tal missionária, né? E eu lembro até hoje, a gente chegou em frente à porta dela e gritamos, né? Não vou falar o nome dela, mas a gente gritou lá, missionária tal! E ela saiu na janela lá em cima, né? A gente foi muito, muito rápido. Foi quando ela saiu, olhou pra gente, que eu virei pro lado, assim. Eu vi um homem com uma arma na mão. E ele tava apontado, essa arma, pra um rapaz que tava de frente com ele. Tipo assim, a gente tava numa distância, assim, muito, muito curta. Se tinha uns 300 metros, era muito. Se tinha, porque era muito perto. E esse homem deu um tiro na outra pessoa, ele caiu no chão. Aí ele olhou assim pra nós. Meninas. Quando ele olhou assim pra nós, eu e a minha amiga bateu um desespero tão grande que a gente tava de salto no pé. Foi tão rápido que eu tirei o salto do pé, a minha amiga também, e saímos correndo. E ele começou a atirar, sentido pra cima. Só que a esquina tava muito perto de onde a gente tava. A gente virou a esquina assim, tão rápido, mas tão rápido, que aí quando a gente viu uma pizzaria, era uma pizzaria, não sei o que era, uma loja que tava fechando. Eu acho que era uma pizzaria. Tava meio que fechando. A gente, naquela rapidez, naquele desespero, naquele medo tão grande, a gente... sabe quando você vai derrapando assim por baixo assim da porta? A gente... pra entrar de baixo. Gente do céu, aquele barulho de tiro do lado de fora e a gente passando debaixo daquelas portas de ferro. E o rapaz, o dono de lá, falou assim, vocês não tem nada a ver com isso não, vocês não tem nada a ver, pelo amor de Deus, a gente somos pessoas de bem, somos pessoas de família, nós não tem nada a ver com isso não. E aquele desespero, meu coração acelerado. Migas do céu, aquele dia ali eu senti a morte de perto. Misericórdia, foi sinistro. Foi sinistro. Foi tenso, migas.
Pois bem, mesmo acontecendo isso, eu fiquei com aquela sensação de terror em mim, sabe? Um certo medo, um certo receio. Começamos a ficar com muito medo de andar tarde na rua. Eu lembro que eu e a minha amiga conversamos e ela falou assim, amiga, vamos tomar cuidado com esse negócio do horário. Você viu que Deus nos avisou, mas ainda tava com aquela sensação ruim, aquele sentimento de angústia dentro de mim. E eu lembro que um outro dia já nem era mais tão tarde assim, a gente fez certinho, no sentido que acho que ela tava indo até pra minha casa dormir lá. E a gente fomos juntas, né, pra minha casa. De repente, assim, eu com aquela angústia, aquele sentimento ruim. Lembro que a gente passou em frente a um motel, né, que ficava assim na rua, assim. E tinha um cachorro preso lá, né, tinha um cachorro preso. Nunca vi aquele cachorro ali, mas tinha um cachorro, assim, bem cuidado, enorme, preso lá. E ele começou a chorar. Eu lembro que a minha amiga falou assim, ai, amiga, tadinho do cachorro, ele tá chorando, vamos soltar ele. Eu falei, como assim a gente vai soltar ele, amiga? Se ele tá preso é porque tem um motivo, né? Ela, é verdade. Enfim, mas o cachorro começou a chorar tanto, que a gente parou pra olhar pra ele, né? E a gente chegou um pouco mais perto. Quando a gente chegou perto dele, gente, aquele cachorro me deu uma encarada com um olhar assim tão estranho, que parecia um olhar de homem. Juro pra vocês, assim, o cachorro ficou de pé e virou a cabeça assim, ficou olhando. Gente, eu falei, misericórdia, amiga, esse cachorro é estranho. Eu falei pra ela, ai, Daniela, é mesmo, vambora. A gente literalmente era assim, duas doidas no meio da rua. A gente continuou o nosso caminho. Quando a gente subiu, assim, subiu umas 3, 4 motos, uma atrás da outra, rodeou a gente. E quando eles rodearam a gente, sabe quando você rodeia assim? Rodearam a gente assim, eu senti um pouco de medo. Aquele sentimento de angústia ainda não tinha passado. E continuamos indo pra casa. Eu com aquela ansiedade, com vontade de chegar logo em casa, com aquele sentimento de que alguma coisa ruim poderia acontecer. Enfim, quando chegamos na viela da minha casa, assim, de pertinho da minha casa, literalmente, a gente tava quase no topo, né, da viela. Foi quando a gente escutou um homem falando bem assim pra gente. Para as duas. E sem olhar pra trás, porque se olhar eu atiro. Amigas, eu tremi na base. Fiquei quieta, minha amiga começou a chorar, e ele pediu o celular, pediu as coisas. E minha amiga tava com o celular novo da mãe dela. Não, moço, pelo amor de Deus. Ela falando, minha mãe vai me matar. E eu falei pra ela, fulano, entrega logo esse celular pra ele. E ela entregou, e aquela coisa toda. E ele pegou e falou pra gente assim, agora vai as duas. Vai, anda, sem olhar pra trás, porque se olhar eu atiro. E ele com uma arma apontada pra gente. Gente, aquele dia quando eu pisei meu pé dentro de casa, foi um desespero assim tão grande, sabe? Gente do céu. Sabe que é assim, você tá perto assim da morte, você sentir a morte de perto, é horrível. É horrível. Eu não lembro exatamente com quanto tempo de diferença tem essa outra coisa que eu vou contar pra vocês, mas foi mais ou menos assim nessa mesma época. Nós fomos em uma igreja, visitar uma igreja, e que a gente tinha muito costume de louvar fora, de cair igrejas fora. E nós fomos louvar numa igreja e tava rolando o culto, aquela coisa toda. E eu tava lá sentada no culto, gente, normal. Tava rolando o culto, uma bênção, os louvores. E de repente, amigas, eu comecei a ouvir um som de trombeta muito alto. Extremamente alto, ao ponto assim de doer os meus ouvidos. Era um barulho de trombeta, assim, contínuo. Não era vários barulhos, era contínuo, muito alto, ao ponto dos meus ouvidos doerem. E eu saí correndo no meio do culto, fui pra dentro do banheiro. E mesmo dentro daquele banheiro, o som daquela trombeta continuava no meu ouvido muito forte. Sabe, muito forte. Foi aterrorizante. Eu comecei a entrar em pânico, meu coração começou a acelerar. E eu comecei a ouvir barulhos tipo de pessoas, de carros, de coisas vindo na direção. Eu não via nada, mas eu ouvia o chão tremer, eu ouvia barulho tipo de cavalaria, de gritos, de pessoas. E eu comecei a entrar em desespero dentro do banheiro, comecei a passar mal, dar uma crise em mim. Do nada, amigas. Do nada. Aí eu voltei pro culto. Quando eu voltei pro culto, eu sentei do lado dela e perguntei pra ela assim, amiga, você tá escutando um som de trombeta? Aí ela olhou assim pra mim. Aí eu percebi que, falei, meu Deus, eu que tô escutando e tal. Aí eu já fiquei mais ligada ainda. Falei, ai meu Deus, será que Deus tá querendo me avisar alguma coisa? Esse negócio de som de trombeta, isso é estranho. Misericórdia. Aí você sabe como que é jovem, né? Amigas, hoje eu tô dando risada, mas foi tenso. Foi sinistro. Nessa mesma época,
Se não foi assim nos próximos dias, a gente foi visitar uma outra igreja. A gente ia para muitas igrejas. Eu lembro que nessa igreja, o pastor que estava lá ministrando nesse dia, ele começou a chorar, do nada. Começou a chorar. Ai, Deus, não faça isso não. Não leve não. O pastor falando, né? Eu sinto o cheiro de rosas. Deus vai levar. Amigas, eu comecei a dar uma crise de choro. E minha amiga também começou a chorar. A gente, será que é nós, amiga? Imagina. Gente, eu dou risada hoje. Toda vez que eu lembro, eu dou risada. Da nossa ingenuidade, ou até mesmo não é tão ingênuo assim, né? A gente começou a chorar. E nós, será que é nós? Será que é eu? E ele pregou sobre Apocalipse, sobre, né, o livro das lágrimas, o livro da... Gente, foi um monte de coisa que ele ministrou e disse que sentia cheiro de rosas, que o tempo estava acabando. Gente, eu comecei a entrar em desespero, eu comecei a lembrar da minha mãe, comecei a lembrar dos meus pais. Eu lembro que eu falei assim, Senhor, eu sou muito nova para morrer, não me leva não. Gente, literalmente, eu estava num desespero terrível, ao ponto de eu ficar atribulada, ao ponto de eu ficar atormentada, de eu ficar muito, muito, muito mal. Depois disso, a gente começou a vigiar. Tomamos cuidado com os horários, começamos, né, a obedecer as nossas mães, porque as nossas mães já estavam nos alertando. Meninas, vocês estão andando muito tarde na rua, cuidado, vocês são muito nova, o mundo aí fora não tá, a coisa não tá boa não, tem muita gente maldosa aí fora, que não sei o que não sei o que. E a minha amiga, não, Deus nos protege, Deus nos protege. Então a gente foi juntando essas coisas, sabe? A gente vai ficando mais atenta. E graças a Deus, assim, não aconteceu nada demais, Deus não nos levou, nós estamos aqui hoje, até hoje, vivas, graças a Deus. Mas hoje, eu lembrando sobre isso, me fez refletir. Se a gente soubesse o dia da nossa partida, como será que a gente agiria? O que será que a gente aproveitaria? Será que a gente entraria no desespero? Será que a gente não aceitaria? Como que será que seria isso? Gente, Deus não falou que a gente ia morrer. Mas eu senti de perto, a minha amiga sentiu de perto essa sensação de morte, essa sensação ruim, que eu acredito, inclusive, que veio do próprio inimigo, e Deus permitiu para que a gente, né, entrasse em estado de vigilância, porque a gente já estava extrapolando as coisas, tá? Sabe quando você fala assim, Deus protege, não, Deus faz, sabe? Quando você espera a parte de Deus, mas você não faz a sua parte, a gente estava quase meio que assim. Beirava um pouco a ingenuidade, tal, as nossas intenções não eram ruins, a gente não estava fazendo nada de errado, estávamos na igreja, mas tudo tem um limite, tudo tem uma moderação. E a gente estava nessa parte aí de que tinha que moderar as coisas, né? Tinha que vigiar, tinha que tomar cuidado, porque realmente os dias são maus, os tempos são ruins, né? Já era ruim e cada vez vai ficar pior, hoje tá pior, e assim por diante. Então é sempre bom a gente tomar cuidado, estar vigilante, em moderação, né? Porque Deus, ele, o tempo todo, ele tenta nos avisar, nos dá muitos livramentos, coisas que às vezes a gente nem sabe, a gente nem entende, mas ele nos livra, ele nos guarda. Nós não sabemos o dia nem a hora em que o nosso Senhor virá, mas ele vai vir. E quando ele vier, será que nós vamos estar preparados para isso? Né? A gente nunca está preparado, né, na verdade, para a morte, mas será que nós estamos preparados para estar com Jesus? O que nos conforta saber é que Deus, ele é o dono dos nossos dias. A nossa vida está nas mãos e no controle de Deus. Então nada acontece sem, pelo menos, a permissão dele. Nada acontece sem a vontade de Deus. Agora comenta aí embaixo, o que você achou dessas minhas experiências? Você acha que foi Deus dando uma corda nessas duas adolescentes que estavam dando trabalho? Também, claro, para nos dar um livramento? Ou você acha que não? Foi tudo coincidência? Foi algo sobrenatural ou não?